Olá, boa tarde a todas, sejam todos bem-vindas, bem-vindos. Olá, irmão Wesley, tudo bem? Está muito frio aí, né? Olá, pastor, boa tarde para vocês, boa noite para nós que já é noite, bom dia onde quer, lá onde que as pessoas estão, que é dia. Yeah. Boa tarde, Maria Helena. Boa tarde, irmã Elsa. Boa tarde, irmã Stella. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, Alexandrina. E outra coisa, vocês nunca esqueçam, sempre que vocês veem a minha cara aqui, vocês vão dizer, ela é tão chata que ela manda sempre abrir a câmera. Eu vou ser logo sincera para vocês. Parece que eu estou a falar só para André e para Wesley. Eu quero ver todos vocês. Olá, pastor. Boa tarde. Então, você já abre a câmera e olá. Boa tarde, irmã Alexandrina. Boa tarde, Luciara. É isso mesmo. Nós não estamos presentes, mas estando abrindo a câmera, é como se nós estamos aqui presentes, todos vocês. Sente o nosso calor, o nosso abraço, como estamos perto de vocês. Boa tarde, Maria Helena. Amém. Deus seja louvado. Hoje já vi a câmera aberta. Deus seja louvado. Boa tarde, Kimora. Boa Boa tarde. tarde, maestra Estela. Boa tarde. Então, tudo bem? Eu vou abrir um espacinho só de 10 minutinhos para não roubar muito tempo. Quem tem pedido agradecimento, pode pedir. Ok? Agradeço a Deus. Eu começo de mim, né? Eu agradeço a Deus. Daqui, eu já estava uns dias com dor aqui no estômago, mas graças a Deus, eu agradeço a Deus que eu estou com vida e saúde, né? Porque teve muita gente que não está com vida e saúde hoje. Quem quer pedir, pode pedir. Não se sinta vergonha, que aqui todos nós estamos em casa, senta em casa, estamos em família. Com a palavra de Deus, somos tudo família, toda gente, somos todos família. Então, ficam à vontade, fiquem em casa. Ô, Ivânia, Sim. cadê o Eduardo? Tá do seu lado? Não, não está aqui. Não. Não. Está da estudo bíblico. Só Ele deve está ter da bebido. estudo bíblico e eu estou no outro. Tá bem. Que bom. Ivânia, eu tava com saudade de você, de ver o seu rosto, de ver a Andréia aí sorridente, né? Eu e a Alexandrina, sorrisão linda aí, Alexandrina. A Maria Helena de cabeça para baixo. Desculpa. A Luciara. Que bom rever vocês, viu? Que bom rever vocês todos. Pastor Adson, seja bem-vindo mais uma vez. É um prazer estar com todos vocês novamente aqui, tá bem? Estava com saudade de ver. Ivânia, você é a coisa mais linda que existe nessa Inglaterra toda, sabia? Eduardo está de... O Eduardo está de parabéns. Seu sorriso está lindo. Hoje você está toda linda. Cabelão solto, toda solta, toda alegre. Deus seja louvado, viu, moça? Amém. Quando Deus trabalha em nós, quando Deus trabalha em nós, esse é que é o efeito, quando nós deixamos Deus trabalhar em nós. É isso que é o efeito. Eu vou te falar uma coisa aqui. Por que eu estou dizendo isso? Minha filha está aqui do meu lado e ela estava com o cabelo preso, né? Aí quando ela viu você, e você conhece minha filha, quando ela viu você, ela falou assim: vou soltar meu cabelo. Aí balançou o cabelo igual você, a jujubona, assim, balançou e tal. Pronto, agora eu estou bem. Esse é o efeito do sorriso da pessoa estar bem. Quando a Amém. outra vez já contagia logo. Amém, amém. É importante que eu contagie coisas boas, isso é muito importante. Olha aqui, ó. Olá, Giovana, estás boa?
Então, gente, eu estou à espera de vocês. Os 10 minutos está a passar e vou passar a palavra para o pastor, se vocês não têm. Nem agradecimento, nem agradecer a Deus, porque Ele deu vocês vida, saúde. Hoje vocês são gratas, que tive comida para comer, que tive o dia de trabalho, que tive com os vizinhos, partilharam a palavra. Fala aí, partilha, não deixa aí dentro, põe tudo para fora. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu agradeço a Deus pela vida, por tudo que o Senhor tem me dado, mas eu agradeço a Deus também pelas tribulações, porque eu tenho tido muitas tribulações com os meus filhos, e eu entendi que essas tribulações é porque o Senhor quer me ensinar a paciência, porque eu tenho pedido ao Senhor a paciência. E então, essas coisas têm acontecido. Eu tenho 3 e depois eu andava a reclamar com o Senhor, mas, Senhor, porque eu estou tão cansada, não poderia ter só um momento de paz? Então o Senhor disse para mim assim, você todos os dias pede paciência. Então, para ter paciência, é preciso ter tribulações, porque é pelas tribulações que vem a paciência. Então, eu agradeço a Deus por isso, né? Por o Senhor me fazer entender, porque muitas das vezes nós não entendemos. E eu agradeço ao Senhor por isso também. E boa Amém. tarde para todos. Boa tarde. Amém. Deus seja louvado. Tem mais alguém? Eu agradeço a Deus pelas bênçãos. Em primeiro lugar, boa tarde a todos, boa noite. Pelo costume de terça-feira, eu já tinha esquecido. Estava resolvendo umas coisas aqui da tesouraria e eu já tinha esquecido. Mas que bom que eu olhei e lembrei. Mas eu agradeço a Deus pelas bênçãos, pela oportunidade, pelo dom da vida, por minha família. Eu só peço que ore pelo meu esposo, porque eu estou recém-operada e assim ainda está muita coisa assim para ele fazer, tem coisa que eu não posso fazer ainda. E aí tem horas que ele parece que vai surtar. Mas eu peço a vocês que estejam orando por ele e por minha família, viu? É o meu pedido, meu agradecimento. No mais, eu só tenho mais que agradecer a Deus por tudo que ele tem feito na minha vida e faz. Amém. Estou a ver que não tem mais ninguém, então. Ivane, eu quero fazer um pedido de oração. Tá bem. Meninas, pastor Adson, e todos que vão entrar e vão ver esse link aberto outros dias. Olha, eu estou trabalhando como consultor imobiliário e, gente, engraçado não, que não tem nada de engraçado, mas é tão intrigante algumas coisas que estão por acontecer para ser uma bênção para nós. E, assim, algumas coisas travam, né? E não acontecem, e a gente fala assim, puxa, mas está tão perto de acontecer, está na boca, e não acontece. E se não acontecer, eu vou me ver, não dizer aí no Brasil, aperreado. Vou ficar aperreado, né, Letícia? A gente fica aperreado. Então, assim, eu queria que vocês orassem para que Deus destrave as coisas que estão sendo travadas para que nós obtenhamos sucesso nas vendas aqui, que é o nosso sustento, né? Não só eu, mas como um amigo meu que é o meu patrão, que é o meu senhorio, e ele também é adventista. Então, assim, tá tudo para acontecer, mas chega no dia de acontecer, não acontece. E eu peço que vocês orem para que Deus
não só nos mostre o que está acontecendo, assim, mas que ele abra as portas. Se não quiser abrir a porta, tá tudo bem, que abra a janela. Se não quiser abrir a janela, tá tudo bem, que resolva a nossa situação. Tá bom? Esse é o meu pedido. E já Obrigado. para isso, irmão Wesley, pode fazer a oração para o pastor, se faz favor? Obrigada. Tá bem. Então vamos orar? Querido Deus amado, nós te louvamos porque o teu Espírito nos conduziu até aqui para aprendermos mais da tua palavra, não só para aprendermos, para colocarmos em prática também, e nós pedimos também o mesmo Espírito que nos trouxe aqui, que nos ajude a colocar em prática o que o pastor Adson, juntamente com o teu Espírito, conversaram para nos trazer esta noite, essa tarde. Deus, nós temos alguns pedidos. Você viu que a sua filha está operada e o seu marido está ali, um pouco impaciente, que tu dê, ó Deus, é a solução certa para esse casal. E traga de volta a saúde física dessa tua filha. Vimos alguns agradecimentos com respeito à paciência, e eu tenho um pedido especial, Senhor Deus, com respeito que tu, sabe, dê um jeito nessas situações que nós estamos passando aqui, que a gente fica sem saber o que está acontecendo e, e a resposta só vem de ti, Senhor, porque nós somos teus filhos e nós estamos te buscando porque nós queremos a solução. Que não seja para ter êxito, mas que tu mostre, que tu envie outros. Apenas, ó Deus, nós te pedimos que tu resolva os nossos problemas, problemas em casa com os nossos filhos, mesmo que seja para dar paciência para nós, existem outros meios, mas que tu também habite no coração dos nossos filhos para que eles entendam a tua obra, o teu querer, que tu habite no coração dessas mães que intercedem pelos seus filhos, intercedem pelos seus maridos, aquelas que têm, às vezes têm sobrinhos amados, ó Deus, visite a cada uma delas, visite todas elas, Senhor. Acolhe no teu trono da graça, no teu santuário celestial, interceda por elas perante o Pai para que seja resolvido todos os seus problemas, seja mental, seja moral, seja espiritual, seja até financeiro, Senhor. Resolva os problemas financeiros, dê conforto a cada uma delas, que o teu Santo Bom Espírito reine no nosso lar, que nós venhamos, através dele, sermos mais semelhantes a Jesus Cristo. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Hoje nós praticamos tantas coisas ruins. Hoje, no dia de hoje, dia 26. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Leva-nos mais para perto de Ti. Em nome de Jesus, te pedimos uma bênção pelo pastor que irá dividir o pão da vida conosco, as suas experiências, o que ele vier trazer, que seja ungido por Ti. Em nome de Jesus, te pedimos amém. 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 Pastor, agora o tempo é tudo seu. O Espírito Santo é que vai guiar. Boa tarde, Vânia. Boa tarde, povo lindo do Senhor. Olha, em breve nós teremos um encontro muito especial. Jesus está voltando, e não importa onde a gente está agora, naquele momento vai estar todo mundo junto subindo. Ô Wesley, vai ser muito bom ver essa alegria tua, te abraçar e estar no céu. Se isso não acontecer aqui na terra, em breve, hein? Em breve. Gente, para mim é uma enorme alegria poder falar com vocês novamente. Vocês não sabem como. Estava aí agradecendo, eu me lembrando, né, do que eu passei. Hoje estou vivo pelo milagre de Deus. Ele sabe o que faz, ele sabe como faz e quando faz. Um dia eu pedi por um milagre na hora que minha primeira esposa estava falecendo, ele não fez. Agora ele quis fazer e ele é soberano. E o nosso papel, nosso, nosso dever como pais até
é mostrar essa soberania de Deus e a tranquilidade que deve existir no nosso coração e descansar no Senhor. Não tenha dúvida, a vida aqui não vai ser fácil, vai piorar mais ainda. Então, se prepare, que em alguns momentos respostas não teremos, a não ser fique tranquilo, descanse, você não vai ouvir nada, apenas confie. Oi, será um momento. Olha, é por isso, por que nós seremos vitoriosos? Porque o povo que vai para o céu nesses últimos dias não será perfeito, como alguns pregam, que a ausência de pecado. Mas nós vamos ser perfeitos e, mesmo sendo pecadores, confiaremos tanto em Deus que não daremos um passo se não for de acordo com a voz do Espírito Santo. Nossa cabeça vai estar uma loucura, eu não quero nem imaginar, mas eu quero estar lá. Mas eu não quero nem imaginar como vai ser aquele momento do tempo de angústia, depois que houver o selamento, depois que todo mundo já tiver definido, e nós vamos estar lutando. Mostra claramente a nossa natureza pecaminosa, lutando para saber se realmente confessamos tudo que deveríamos confessar. Mas bons momentos nos aguardam após a tribulação. A paz e a vida eterna. Gente, mais uma vez, é um prazer. Estudar o livro Orientação Criança é fantástico. Da última vez que eu falei com vocês, eu não tinha falado com meu pai, e meu pai falou uma coisa para mim interessante, assim, filho, quando você foi nascer, eu fui o primeiro, eu fui o sofredor, eu fui que passei as dificuldades, eu fui que teve que ser arrastado no chão enquanto minha irmã ia no colo, né? Porque meus pais tiveram pressa para ter o segundo, quer dizer, tiveram pressa não, eles achavam que não ia ter a segunda e tiveram logo em cima da bucha. Eu ainda estava mamando e fui cortado de poder mamar por conta da João, thank you. Então, eu tenho traumas até hoje. Brincadeira, né? Mas, bem, vamos estudar aqui. Ficou sob minha responsabilidade estudarmos um pouquinho o primeiro capítulo do livro. Ivânia, eu estou livre aqui para poder abrir? Você precisa me colocar como administrador. Já está, pastor, já pode partilhar. Pronto. Então, lá vamos nós. Lá vamos nós. Ok. Esse quadro aí não. Isso aí é um estudo que eu estou fazendo sobre Santuário, Daniel. Deixa eu ver onde que está. Pronto. Ok. Tranquilo. Espero que vocês estejam vendo aí. Não podia abrir este assunto sem este verso. Se tem uma coisa importante que casa muito bem, é isso aí. Eu queria pedir a alguém que pudesse ler para mim. Provérbios 22, verso 6, com esses sotaques bonitos aí. Português de Portugal, português da Angola, português da Inglaterra, português de vários lugares aí. Alguém poderia me ler aí, por favor? Por Provérbios 22, verso 6. Quem quiser, viu? Pode ler para a gente. Provérbio 22, verso 7. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Olha que coisa interessante. A palavra aí, Hanaká, ela tem algo muito interessante para nos ensinar quando fala assim, instruir, ensinar a criança. Eu não sei se tem alguma ligação com a palavra Helaka, que é a palavra que é usada por Jesus Cristo quando fala para Abraão andar no caminho dele, quando fala que Enoque andou com Deus, Halakha. E aqui parece que são palavras parecidas, andar, caminhar, instruir, disciplinar. E aqui vem algo muito importante, mais do que nunca, a gente disciplina com exemplo, a gente precisa entender isso. Nossos filhos precisam ver nos pais, nada mais, nada menos, do que aquilo que eles precisam ser. Então, uma das coisas importantes que podemos compreender claramente é a questão de que nós, como pais, somos os melhores exemplos. Eu falo para vocês claramente, sem nenhuma dificuldade, eu errei como pai com meu primeiro filho. Melhorei com meu segundo filho.
E sabe de uma coisa? Por mais interessante que seja, por mais que a gente estude e aprenda, não é uma questão para botar panos quentes, é para a gente poder compreender uma realidade nossa. Somos seres humanos falhos. A gente nunca começa nessa escola sabendo tudo e fazendo tudo certo. Mas é importante que a gente tenha um direcionamento e conhecimento. Talvez aqui, estou falando para pais de adolescentes, talvez não sabem mais o que fazer, mas estamos orando por eles também. E na infância, quem sabe das suas crianças, teve alguma falha. Eu falei com meu primeiro filho, teve interferências também por conta da família da mãe biológica dele, e, de certo modo, houve um pouco de alienação. Eu não tive tanta sabedoria, Deus me deu força, me deu auxílio, mas acabei errando em alguns momentos, acertando em outro, e hoje clamo a Deus para que aquilo que a gente pôde passar para o meu filho, ele fala claramente para mim que ele é muito feliz em ser meu filho, e ele já me perdoou pelos erros que eu fiz, e ele também me pede perdão pelos erros que ele cometeu, e a gente está tentando recomeçar direito. Ele está com 16 anos agora, é muito maior do que o pai. Se você me vê aí, não me conhece, mas eu tenho só 1,68 m, né? E ele já está chegando a 1,80 m, se não já passou, com 16 anos. Enfim, é importante a gente compreender essa realidade. Nós temos que instruir nossas crianças, nossos filhos, no caminho que devem andar. Como é que vamos instruir? Primeira coisa, exemplo. A gente não pode tirar e colocar outra coisa no lugar do exemplo. Exemplo é a primeira coisa. Então, tudo que a gente vai falar aqui que deve ser ensinado para a criança, o primeiro a praticar temos que ser nós, pais. Tá? Então, uma das coisas interessantes que a Ellen White fala, eu preferi colocar esse texto todo, está baseado tudo no primeiro capítulo, diz assim: é no lar que a educação da criança deve ser iniciada. Hoje nós temos um mundo globalizado com algumas ideias pós-modernistas, que nada mais é, eu falo para vocês assim, vocês podem até discordar de mim, mas nada mais é do que o caráter de Satanás na sociedade, aonde a ideia de liberdade, igualdade e fraternidade nada mais é do que o engodo que ele fez com que a terça parte dos anjos caíssem, e aqui aconteceu a mesma coisa na Terra. E hoje, por conta do iluminismo, que parece até interessante o homem se levantar, né? Abrir a sua mente, mas esse abrir a mente para as coisas que foram abertas, das formas como foram abertas, elas trouxeram para a humanidade um caminho oposto ao do céu. Satanás conseguiu construir uma sociedade e um composto de filosofias e ideologias que hoje trabalham diretamente para poder levar pessoas para longe de Deus. Então, eu sou completamente contra os ideais da Revolução Francesa. Igualdade, liberdade e fraternidade é uma coisa que existe só no mundo do pecado. No mundo de Jesus Cristo não existe isso. Por conta disso, muitos pais tratam seus filhos como se fossem iguais, e muitos filhos querem tratar os pais como se fossem iguais. E essa não é a realidade que Deus colocou. Respeito, direito, é uma coisa que todo mundo tem, e todos esses são baseados no amor. Quando você ama, todos os direitos e respeito acontecem da forma equilibrada, como deve ser, que será no reino da glória, no reino dos céus. Então, é importante entender que a educação da criança, que não deve ser somente uma educação de informações, é outro detalhe também. Hoje, informamos a criança, mas a criança, quando se fala de educação, não se fala só simplesmente de informação, fala de formação. E formar a criança é formar de uma forma holística, formar espiritualmente, formar emocionalmente, e aqui cabe bem o papel da mãe, queira ou não, não é só Ellen White que fala isso, a psicologia também, Freud coloca isso, é o papel da mãe, bem desenvolvido, que faz com que a criança cresça com resiliência e tenha equilíbrio emocional. Então, a ciência hoje colabora com aquilo que Ellen White já tinha falado. A mãe tem o seu papel. Não sou contra a mulher trabalhar, minha esposa trabalha, mas a gente tem que trabalhar bem direitinho isso aí em casa, com a criança, e eu tendo que participar para que ela pudesse trabalhar, eu pudesse ali cuidar dela. Então, não sou contra o trabalho, mas é importante que entenda, quando se fala de educação, está falando de coisa muito importante. E ela continua, né?
ali está a sua primeira escola. Ali, tendo seus pais como instrutores, a criança terá de aprender as lições que devem guiar toda a vida. É a base. É o que tanto Ellen White como a psicologia coloca claramente, que os primeiros 6, 7 anos da criança é a primeira infância, é a formação do caráter deles. Esta parte não pode ser compartilhada, me entendam, com creches, com escola. Esta é a parte que os pais devem delimitar. Eu estou falando aqui para pais cristãos, pais que obedecem a Deus, pais que seguem os princípios divinos, pais que estão caminhando para o céu e desejam cumprir o seu papel maravilhoso de ser pai e mãe para ajudar seus filhos a também estar na eternidade. Essa primeira infância não é dividida com mais ninguém. A gente precisa compreender isso. As influências educativas no lar são uma força decidida para o bem ou para o mal. São, em muitos sentidos, silenciosas e graduais, mas, sendo exercidas na direção devida, tornam-se fator de grande alcance em prol da verdade e da justiça. Se a criança não é instruída corretamente ali, olha que frase ela diz agora: Satanás a educará por meio dos fatores de sua escolha. Por incrível que pareça, olha que coisa interessante. Pastor, mas para a lição da escola sabatina está falando de livre-arbítrio? Aí a criança não tem que ter livre-arbítrio? Ela tem que ter livre-arbítrio quando ela tiver condições de ter. No início, a criança tem que ser direcionada, dirigida, instruída pelos pais. Por isso que não batizamos crianças abaixo de 8 anos. A orientação profética coloca isso, porque a partir dos 8 anos, a criança já moldado o seu caráter, já sabe discernir o bem e o mal, então daí por diante ela já pode começar a praticar as escolhas. Mas antes disso, os pais têm que ajudar essa criança, é lógico, orientar, não é um mandado assim, de forma forçada, mas é uma orientação dirigida. Os pais precisam fazer isso. Olha que frase: Satanás educará por meio de fatores de sua escolha. Quão importante, pois, é a escola do lar? Olha que coisa interessante. Muito importante a escola do lar. Porque não está indo? Ok. Outra parte que ela fala interessante aqui para a gente é a ideia de negar tudo à criança, menos esse direito. Ela foi muito, assim, forte nesse aspecto, porque ela não está dizendo que você tem que negar as coisas à criança. Mas se você tiver de negar alguma coisa, isso é uma coisa que você não deve negar à criança. Tá? É no lar que a criança se forma, é a escola da formação. E vossos filhos devem ser preparados pelo lar de cima. A gente não educa nossos filhos para ser um bom médico, para ser um bom professor, para ser um grande engenheiro, para ser... Não, nossa educação primária é para o reino dos céus. Se ele quiser colocar a pessoa como um político, como um estadista, se ele, nesse direcionamento para o céu, ele precisar e colocar a pessoa para ser um professor, um médico, Deus vai dirigir, vai orientar. Mas o nosso primeiro papel não é ensinar nossos filhos a ser vitoriosos aqui, é aprender a vitória em Cristo Jesus para a eternidade. Aí vem esse segundo ponto, ela diz: ensinar-lhes a pensar nos outros, assim os estareis preparando para mais elevado ministério das coisas religiosas. Eu não sei quem de vocês aí tem criança até os seus 3, 4, 5 anos. Ou vocês já tiveram, sabe muito bem aqueles momentos que as crianças fazem assim: é meu, é meu, é meu. E muitas vezes a criança quer tomar conta até do pai ou da mãe, toma posse, então quer tomar conta da cama do pai e da mãe. Aí a gente, porque é bonitinho, o filhinho chega com aquele carinho todo: deixa dormir hoje aqui, deixa dormir hoje aqui. E a criança vai tomando conta, entendendo que ela que manda, ela que dirige, ela não pensa nos outros. No início da sua infância é assim. A natureza pecaminosa explodindo na criança, no egocentrismo, e precisa ser dirigido isso aí. Quando ensinamos ela a pensar no céu, a viver para os outros, estaremos estabelecendo no coração dela muitos elementos para que ela, quando olhar para Cristo diretamente, ela veja que ela estava já seguindo o seu mestre e ela então vai decidir continuar seguindo o seu mestre, né? Assim os estareis preparando para o mais elevado ministério das coisas religiosas.
Muitas vezes nossos filhos precisam aprender a servir desde criança, né? Deve o lar ser uma escola preparatória onde as crianças e os jovens possam se preparar para o trabalho do mestre, um preparo para ingressar nas escolas mais elevadas do reino de Deus. Criança tem que aprender desde a infância. Minha filhinha agora já está podendo lavar alguns pratos mais complicados, mais complexos, mas desde criança ela foi aprendendo a fazer algumas coisas. E aqui vem algo muito importante que ela destaca lá, essa educação para a vida, para o reino dos céus, não pode ser uma questão secundária. Ela tem que ser primária. Ela diz assim, tem que ocupar o primeiro lugar. Qual é a prioridade da casa? O trabalho não, é a educação da criança. O trabalho deve servir a esse primeiro objetivo. Porque quando você se prepara para educar os seus filhos, você vai ter que buscar a sabedoria do mestre, você vai ter que buscar a orientação na palavra e no dom profético, algo que muitas pessoas têm desprezado hoje. Parabéns a vocês que estão estudando a orientação à criança. Quem me dera se muitos dos lares cristãos estudassem esses livros antes de ter filho, ou no início da infância. Muita coisa que acontece na igreja hoje, muitas perdas de jovens para o mundo seriam minimizadas. Então, nós, quando constituindo família e pensamos em criança, devemos colocá-las em primeiro lugar. Aí vem a prioridade. Não é que ela tem que ser a primeira no nosso coração, mas a prioridade no trabalhar em fazer discípulos, seguindo o mestre e caminhando para o céu. Os pais e mães é confiado aos pais e mães, confiado moldar a mente dos filhos. O mundo ensina que hoje, eu não sei como é que está aí fora, mas aqui estão tentando no Brasil de qualquer jeito, um certo lado político, estabelecer a ideia de que quem vai formar a mente das crianças são os professores, a escola. Aqui está entrando a identidade de gênero de uma forma tão forte, tão clara, que apareceu para um pai pedindo numa escola adventista, exigindo na escola adventista que tivesse um banheiro para homem e mulher, para que o filho dele tivesse a vontade de poder estar onde ele quisesse. Conheci também agora uma história de uma mãe que disse que, claramente, que o filho que ela vai ter não vai ter nome binário, que vai escolher ele depois. Olha, completamente fora dos princípios de Deus, dos princípios do reino, da família como ela foi constituída por Deus. E aí tem um provérbio, né, interessante assim, conforme se torce a vara, assim cresce a árvore. Você pode ajustar o início dela, para quando ela começar a pegar a direcionamento, ela vá para a direção certa. Se você no início ajustar sua árvore em direção a Cristo, em direção à palavra de Deus, em direção à confiança em Deus, amar e servir e obedecer, pode ter certeza absoluta que você fez o melhor trabalho. Porque mesmo que essa criança venha se desviar, porque ela tem livre-arbítrio, ela não vai se esquecer do caminho. E pode, com certeza, ser um grande passo para que ela, desviando, o Espírito Santo trabalhe para trazê-la antes da volta de Jesus. Aí fala no comentário, essas jovens árvores devem ser educadas ternamente para poderem ser transplantadas para o jardim do Senhor, quando ele voltar. É a forma como ela está dizendo. Pais, devemos preparar nossos filhos para a eternidade. De modo algum, a educação no lar deve ser negligenciada. Os que negligenciam um dever religioso. Eu vou pregar o evangelho. Nesse instante eu vi Vânia falando que o esposo dela está dando estudo bíblico. Isso é ótimo, excelente, tem que acontecer. Todo crente, toda pessoa que ama Jesus vai querer salvar pessoas, vai querer salvar vidas. Mas a principal vida está aí. É interessante como a igreja pegou uma coisa que Jesus Cristo constituiu no início dela, que chama-se Escola Sabatina. E se você puder, leia o livro Escola Sabatina, você vai perceber que Deus instruiu a igreja para ter Escola Sabatina, porque era um braço para ajudar na educação de crianças e jovens. Era um braço para ajudar o lar. E hoje, muitas vezes, não sei como é que está aí fora, Escola Sabatina virou um lugar de programação especial. Pouco tempo se tem para se estabelecer ali o cognitivo, o estudar a Bíblia, aprofundar-se nela, o estar relacionando-se, orando uns com os outros, marcando encontros sociais, religiosos.
E também o missional, onde ali se trabalha a estrutura para pregar o evangelho. Hoje se faz o programa, a classe muitas vezes tem um pouco de tempo só, e aí? Então, negligenciar a educação no lar da criança é negligenciar um dos principais deveres religiosos. E a gente precisa fazer isso aí. O grande objetivo da educação no lar, e aí eu vou usar o exemplo de Abraão, ela coloca lá bem claro, em seu lar, quem dava as ordens era Deus. Olha que coisa interessante. Quem dava as ordens era Deus. Em todo momento, pode olhar. Abraão, vá para o Egito. Não era para ele fazer aquilo aí de errado. Ele fez porque ele achava que não, ele estava com medo. Ele foi sendo moldado por Deus. Mas ele foi. Ele saiu da sua terra, sua parentela. Até quando foi tirar Ismael de casa, junto com Agar, por todo o problema que estava sendo criado, ele perguntou e Deus disse para ele, pode liberar ela, vou cuidar do menino e da mãe. E ouça a sua esposa. Ele viu a esposa, mas ele só obedeceu porque Deus primeiro mandou. Então, o filho de Abraão, Isaac, aprendeu que quem dá ordem em casa é Deus. Não pode ser a cultura, não pode ser a televisão, não pode ser os pais. Os pais apenas são representantes de Deus, e isso tem que ser colocado. Devemos cultivar a religião no lar. Olha o que Abraão fazia. Abraão fazia isso direto, onde ele estava, levantava o altar do Senhor. Era um lugar onde todas as pessoas que estavam ao redor sabiam que ele ali adorava o Deus verdadeiro. O coração amoroso dos pais devem educar os seus filhos. Não é com raiva, não é com ódio, não é com arrogância, nem prepotência. Assim como na igreja, a hierarquia que existe é para servir, também no lar, a hierarquia que existe é para servir. Pais, vocês têm que buscar amar seus filhos e cuidar deles por amor, sacrificar-se por eles. E até, muitas vezes, deixar eles sofrerem em algum momento para que eles possam aprender por amor. Assim como Deus muitas vezes permite que aconteça. Olha o que aconteceu com Jó, não foi o que Deus queria. Fazia parte do grande conflito, estava lá na luta, ele está no meio. Assim como seu filho também está no meio das coisas. Por exemplo, seu filho vai, sobe um lugar, se arranhou, caiu, aí você agora quer cercar seu filho para nunca mais fazer, esse menino vai ficar com medo o tempo todo. Tem que deixar ele avançar, mas tem que ensinar ele como avançar. Amor não é liberdade para a criança fazer o que quiser. Amor é estar presente e, como exemplo e com palavras, dirigir a vida da criança, educando ela nos caminhos do Senhor. Outra coisa importante, ensinar sobre as grandes obras de Deus, familiarizando com o verdadeiro, bom e belo. Né? Eu falei isso um pouquinho no sábado. O sábado à tarde é um momento especial para que a gente possa estar com nossos filhos, deve ser dirigido e sairmos à natureza e mostrar as coisas lindas. A criança, quando cresce, compreendendo quem é Deus, como Deus age e como Ele é maravilhoso conosco, ela é completamente diferente. A gente precisa fazer isso aí. Outra coisa interessante é usar o uso de figuras e símbolos para ilustrar. Abraão fazia isso. Para ilustrar na infância, no início da infância. E isso faz com que as pessoas alcancem, né, daquilo que está ali. A ilustração ajuda a alcançar do transitório ao invisível e eterno. Então, usem figuras, usem ilustrações. Eu me lembro muito bem, minha mãe tinha em casa aquelas coisinhas de feltro. Quando ia contar a historinha das crianças para a gente, contava com feltro. E era tão bonito, a gente ficava olhando ali para aquele verde da grama, olhar para os animais, e aí vai cantar, né? Quem fez as lindas estrelas, colocava as estrelas ali, e toda a dinâmica que acontece, toda a interatividade que acontece com as figuras, ajudam você a crescer. É interessante que a televisão não faz isso. A televisão faz o inverso. A televisão não faz a pessoa imaginar. Já vem tudo pronto, entra um bocado de coisa ruim e faz a mente ser preguiçosa. Mas essas figuras, a leitura, que a criança vê as letras, ela possa crescer, ela vai imaginar, ela vai começar a pensar. E isso é ótimo para aguçar sua mente, o intelecto e também o emocional. Tá? Sem falar o espiritual, né? Ok. Olha bem, é importante entender que a educação em casa deve ser a educação que vai preceder
todo o preparo que a criança vai encontrar na escola. A base para ela definir as coisas, determinar as coisas, até escolher as coisas, vai ser em casa. As amizades que ela terá na escola serão as amizades que vai aprender em casa. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu não gosto muito de entrar nesse aspecto, mas uma coisa que eu lembrei esses dias, quer dizer, me lembraram, e é interessante. Meu pai sempre foi uma pessoa dedicada e dada, e muito amiga. Mesmo que saísse perdendo, meu pai sempre estava ali para poder ajudar. Eu me lembro que eu jogava bem futebol, quase fui jogador de futebol, tive convite a jogar no Bahia, e a promessa era que eu iria ganhar muito dinheiro, e eu entendi claramente aquilo que Jesus falou, que é que importa ganhar o mundo se você perder a sua alma. Eu preferi a minha vida com Cristo e não troco pela vida que teria aqui. E lá na escola, eu era um dos primeiros a ser escolhidos, assim, no time. A sala, quando eu ia fazer a seleção da sala, eu estava lá. E no recreio, aí sempre brincava aquela sala contra outra, ainda estava na 5ª série. E apesar de estarmos na 5ª série, sermos um pouquinho menor do que o pessoal da 8ª série, o nosso time era muito bom. Mas eu percebi uma coisa, eu tinha alguns amigos meus, mais achegados, mais amigos, aquele que a gente estudava mais perto, que eles não jogavam. Eles ficavam até com vontade de brincar. Quem jogava um pouquinho mais era Eduardo, um colega meu, Duda, hoje advogado, e ele brincava também um pouquinho. Então, geralmente, eu e Eduardo eu entrava sempre. Eu fazia parte da seleção da escola, seleção da minha sala. E eu um dia parei assim e disse assim, Duda, vamos fazer o seguinte, Duda? Vamos fazer o nosso time aqui para brincar no recreio? E ele disse, como assim? Ó, vamos pegar do Dedéu e colocar no gol. Vamos botar Flávio e Landerson para que sejam os zagueiros. Flávio era o gênio da escola. Flávio Brenner de Souza era um gênio. Ele é um gênio. Passou em todas as faculdades, em primeiro, segundo, terceiro lugar, em medicina, que ele fez no Brasil. Hoje ele é médico, estamos todos formados, está um pouco distante. Mas era um gênio, mas não sabia. Meus amigos não podiam participar e ficavam ali à beira querendo brincar. E começamos a colocá-los para brincar. Fizemos um time que agora perdia muitas vezes, a maioria das vezes. Mas eu estava tão feliz porque agora meus amigos também estavam brincando. Aonde foi que eu aprendi isso? Eu aprendi com meu pai, a poder valorizar as pessoas. Então, isso é muito importante, como os valores que aprendemos em casa, a educação que vem de casa, ela vai para fora de uma forma tremenda, maravilhosa. Então, a gente precisa viver essa realidade. O lar é o lugar aonde se molda o caráter. Não pode ser a vovó, não pode ser o titio. Parece que vovó bota sempre a perder. Eu pego no pé do meu pai. Meu pai foi assim, ele botou meus filhos a perder e os filhos de meus irmãos a perder. Eu não sei o que é que acontece. Ele disse, não, agora eu estou mais experiente. Eu disse, não, o senhor agora está mais gaga. Essa é a realidade. Tá certo? Os valores que ele ensinou, não, é porque eu fui muito duro com você. Eu disse, mas porque você foi duro comigo, hoje eu sou o homem que sou, que o senhor tem orgulho. E ele, depois de ver algumas coisas, percebeu que estava errado mesmo, mas ele disse, mas eu sou avô bota a perder. Está brincando tudo direitinho, mas é uma realidade. A responsabilidade não é dos avós. É lógico que tem famílias desestruturadas e que muitas vezes a paternidade e a maternidade emocional não pertence ao pai e à mãe biológico. Vai pertencer a outro pai, a outra mãe, que pode ser um tio, uma tia, um avô, uma avó, porque é o que está ali cuidando, particularmente a criança se envolve emocionalmente com aquela pessoa. Mas, lembre-se, os pais têm esse direito. O lar deve ser o lugar onde as crianças verdadeiramente são moldadas. E a semelhança de quem? A semelhança de Cristo. E agora, falando sobre Cristo, para terminar, a última parte do capítulo, né? A educação no lar de Nazaré. É interessante que quando Jesus Cristo estava já adulto, começando seu ministério, e que falaram de Jesus para um dos discípulos, ele perguntou assim, pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Jesus viveu
num país que tinha a pós-modernidade, um momento lá terrível. Vivia problemas sérios, ele tinha tudo para ser um desvirtuado, ele tinha tudo para andar por outros caminhos. Mas é interessante como a serva do Senhor, que em visão viu como Maria e como José trabalhou com Jesus. Foram humildes, aqui está um grande exemplo. Maria e José foram humildes para ouvir o que Deus tinha para dizer. Eles andaram na régua no que Deus tinha estabelecido, por isso Jesus Cristo os escolheu por eles serem humildes. O Espírito Santo os guiou por eles serem humildes. E eles puderam auxiliar na educação do Deus encarnado, que estava conosco aqui e para sempre será o nosso líder, o nosso irmão mais velho, o nosso cabeça. Então, ele teve a educação em casa, onde sua mãe e seu pai abriam a Bíblia. Mas não somente isso. Eles aprenderam com o caráter amável de Maria, com o caráter trabalhador de José, como deveria ser sua vida. Mesmo simples, trabalhador, era algo gigante, forte. E ele fazia as coisas com alegria. Ele desempenhava as coisas com alegria, porque ele aprendeu, ele tem prazer nisso aí. É interessante que eu tenho um sobrinho, Alain, ele é filho do Reinan e minha cunhada Adriana. E os pais deles preferiram, por enquanto, não colocá-los na escola, estão dando as primeiras orientações em casa. Mas o Alain, ele gosta demais de ir para o sítiozinho do pai todos os dias, para estar com o pai lá, cuidando da natureza, ajudando as árvores lá, arrumando as coisas lá. Ele vai com o maior prazer. Esse dia ele estava lá, voltando com uma caixinha cheia de amora, né? E ele gosta disso. E como ele hoje decora as coisas da Bíblia, sabe os mandamentos de cor e salteado, palavra por palavra. E não é somente aquelas frases principais, é todo o mandamento. Quantos anos ele tem? Ele tem 7 anos. 6 ou 7 anos. Talvez saiba muito mais do que muitos irmãos. Tem irmãos hoje que não sabem os mandamentos, não sabem versos de cor. E ele sabe muito direitinho. Ele vai para a natureza e se ele tiver com algum amiguinho, alguma amiguinha, dá aula ali sobre como Deus fez as coisas, liga tudo a Deus. Ele está crescendo desse jeito. Isso é bonito. Simples. A gente muitas vezes quer muitas coisas para nossos filhos, mas a simplicidade, nesse primeiro momento, vai ajudar a criança a se direcionar para o céu. Percebe como é importante a educação lá? E aí ela termina dizendo assim: alegremente desempenhou sua parte nas responsabilidades domésticas. Aquele que for o capitão dos céus era agora servo voluntário, filho amoroso e obediente. Aprendeu o ofício e trabalhava com suas próprias mãos na carpintaria de José. Olha que coisa bonita. A gente conhece essa figura que eu coloquei aqui. Quando criança ainda, lá no templo, ele conhecia as Sagradas Escrituras. Ah, pastor, mas ele era Deus. Não, ele não usou sua divindade, não usou sua capacidade divina para operar. Ele se humilhou ao ponto de ser dirigido, colocou seu coração para ouvir a voz do Espírito Santo e ser dirigido pelos seus pais. E olha o que é que ele se tornou. Desde criança, já estava ensinando pelo seu exemplo, pelas suas palavras, todos que estavam ao seu redor. Queridos, nós precisamos preparar nossas crianças para o lar de cima. E que este lar de cima, que está no coração deles, enraizado lá, vai ser transmitido por meio de sua vida a todos que estiverem ao seu redor aqui. Nós precisamos preparar nossas crianças para o céu. E quando preparamos ela para o céu, elas são as melhores pessoas para este mundo também. Tá? Que Deus abençoe. Terminei. Muito obrigada, pastor. Para concluir, pastor, pode fazer a oração, se faz favor? Sim. Obrigada. Vamos orar, então? Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse privilégio, esta oportunidade e esta alegria de estar com nossos irmãos. Que o Senhor possa abençoá-los aonde estiverem, tarde, noite, manhã, que eles possam sentir a Tua presença. Que cada dia o Senhor possa guiar nossos passos, dirigindo cada coisa que iremos fazer em direção ao céu. Abençoa cada família, Senhor. O Senhor sabe dos problemas que nós temos, muitas vezes de saúde, financeiros, emocionais, relacionais.
E nós estamos aqui, Senhor, orando pelas mães, pelos pais, pelas famílias do teu povo, para que elas possam cada dia estar mais perto de ti. Se existem filhos afastados, esposo afastado ou esposo afastado, traga, Senhor, para que muito em breve, quando o Senhor voltar, a família toda esteja reunida para estarmos lá no céu. Que o Senhor possa nos abençoar, nos dando um restante de momento da nossa vida em paz, tranquila. Nos prepare agora aqueles que vão dormir, aqueles que vão fazer algumas atividades, nos prepare também para as atividades e que o Senhor nos dê sempre a paz que pode vir somente dos altos céus. Nos colocamos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.